Vamos então para a nossa matéria História Eclesiástica. E agora a gente vai palmilhar um pouquinho mais sobre os pais apostólicos. É importante entender que a igreja nasce com Jesus, né? Nós já falamos ontem sobre o carral, a chamada, a eclesia e tal. E na sequência de Jesus temos os apóstolos que vão tomar conta, né? Nós vamos ter uma abstenção ali do Judas, lá na frente o Matias vai entrar, depois o Paulo. Aí fica uma pergunta aí, quem é o 12º, o Paulo ou Matias, né? Tem essa pergunta que o pessoal faz aí, porque quando Judas escolheu seu destino, então a igreja de Jerusalém jogou sorte, né? E escolheram Matias. Né? Mas depois Paulo vem dizendo, eu sou apóstolo por vontade do Senhor, né? E agora é Paulo ou Matias? Porque Matias some, né? Matias é aquele diácono que é eleito na igreja e depois some. Só foi para ser eleito mesmo. Depois some. E Paulo escreveu, né, tantas epístolas, né? A pergunta é, quem é o 12º discípulo? Então, veja bem, como nós temos o Matias que foi colocado pela igreja, e quando o Matias foi colocado, foi lançado sorte. Não foi tipo assim, o Espírito Santo escolheu, a gente orou, Deus falou conosco que era o Matias, né? E jogaram sorte, e Matias assumiu o lugar de Judas, né? Depois Paulo vem dizendo que ele é apóstolo chamado. Então, no final, no resumo da ópera, o 12º discípulo está aqui nessa sala, é você. Todos nós somos 12º discípulo. Quando Judas abriu o caminho para entrar Matias, para entrar Paulo, aí entrou você também. Então, hoje, os 12º discípulos é a igreja. Todos nós servimos a Deus. Quando os discípulos, então, se tornam apóstolos, depois segue-se a era patrística, a era patróloga. Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora, mas lá na outra semana, sem ser essa agora, tem mais uma semana, né? Tem que me aguentar 2 semanas aí. Então, a gente vai falar sobre especificamente sobre os pais apostólicos, né? Tem os pais romanos, os pais latinos e os pais gregos. Vou falar um pouquinho agora também, mas na outra fase nós vamos estudar um pouquinho mais fundo lá, tá bom? Então, tudo certo por aí, João Paulo? David, o som tá bom? Major, o som tá chegando bem aí? Tranquilo. O áudio de Tá você tá ótimo. melhor que o meu, rapaz. Meu áudio aqui não tava. Eu fui ouvir na gravação, não tá muito clear. Eu vou ter que ir amanhã atrás de um outro fone de ouvido. Isso aqui tá cansadinho já. Tá muito tempo. Atrás de mim aí a imagem da Universidade de Cambridge, onde eu fiz um curso no mês passado sobre teologia wesleyana. Foi um curso maravilhoso. Vamos à nossa apostila lá. Atenção. A lição número 3, que é o período patrístico. Deixa eu mostrar aqui o negócio aqui um pouquinho. Cadê o... Aqui, ó. Opa, aí deu. Beleza. Ok. Vamos ao período patrístico. No Antigo Testamento temos o período patriarcal, né? No Novo Testamento, patrístico, que vem de pai, né? Pode ser patrístico ou pode ser patrólogo, né? Tanto faz. Patrólogo ou patrístico, sim, vem de pai. A expressão pai era muito comum naquela época, né? De alguém que era reconhecido por sua liderança. Tanto é que a família hebraica, né? O pai era Abba, né? O Abba era o sacerdote, era tipo o pai, né? Mishpahá. Mishpahá era a família, ou a tribo, né? Mishpahá é a família mais aberta, mais abrangente. Reúne filhos, netos, tios, avós, a família, o clã, né? Mishpahá. Bet Abba, né? No caso, o pai, o sacerdote. Aí temos a patrística aí. Muito bem. Vocês vão ter que anotar aí, né, as partes em branco que estão na sua apostila. Então vamos devagar para, né? Não pode ir muito devagar, senão vira um ditado, né? Aí não dá, né? Aí...
Vamos, nós vamos dialogar para você conseguir escrever direitinho aí, ok? Nos primeiros 3 séculos da historicidade cristã, ocorreu o que ficou conhecido como a patrística. E este movimento se estendeu até o século VII. O termo patrística vem basicamente de pai, ou padre, né? Não padre da Igreja Católica, padre porque pai em espanhol, né? Patrística, também conhecida como patróloga, é, na verdade, uma filosofia cristã, e quem a evocou foram os primeiros líderes da igreja que sucederam os últimos apóstolos de fundamento. Fundamento é a palavra que tem que escrever. Os que estiveram com Jesus. Sua base conceitual se concentrou nas verdades da fé cristã, defesa e ofensiva, no sentido de proteger a visão da igreja contra os hereges e heresias que foram surgindo para confundir o verdadeiro evangelho. Esse ponto da heresia aí, gente, tem que entender uma coisa aí. O que é heresia, né? Heresia é uma crença que está fora de um conjunto de crenças de outro grupo. Então, a gente chama os caras de herege, mas eles podem também chamar nós de herege, em comparação ao que eles pregam. Se eles pregam algo e nós pregamos diferente, eles vão nos chamar de herege também. De lá para cá e daqui para lá, entendeu? Então, essa palavra heresia, ela está abrangendo todo mundo aí. Heresia é uma ideia fora do contexto de um grupo. É isso aí. Entre suas defesas estavam a fé que Jesus ensinou e os apóstolos corroboraram. Sustentando a liturgia, mantiveram a disciplina e corrigiram como novos costumes que iam sendo infiltrados na igreja. A patrística foi uma grande resposta à filosofia grega e seus mitos, pois a igreja passou por uma fase de identificação para fundamentar a verdade. Essa questão da verdade aí é muito interessante. Por quê? Porque a verdade, gente, era o âmago da filosofia grega, né? Aristóteles, Platão, Sócrates, né? Eles estão em procura da verdade. Tanto é que é por isso que nasce o gnosticismo, né? O gnosticismo foi uma ideia no Neotestamentária, não na Bíblia, né? Mas no paralelo da cultura grega, em que você podia ser salvo pelo saber. Se você soubesse, se você tivesse conhecimento, você seria salvo. Para os estoicos, Deus era uma matéria, que o universo era a sua alma, né? Quanto mais você conhecesse o universo, mais você conhecia Deus. Então, por aí afora. A Bíblia aí vem Cristo dizendo: eu sou a verdade. Eu vou trabalhar um pouquinho mais essa palavra depois com vocês aí. Ok? Então, a patrística foi esse primeiro período, o período que se iniciou logo após os apóstolos. A chama de patrística. E os patrísticos, a maioria deles tiveram contato com os apóstolos, tá bom? A maioria foram até discípulos, como o caso de Policarpo, o caso de Inácio, né? Eles foram de certa forma, também discípulos, né? Os pais de Roma, então presta atenção, tem os pais de Roma, tem os pais gregos e os pais latinos, né? A igreja possui, aí a palavra possui para escrever aí, a igreja possui locais de maior aglomeração de liderança. Entre esses locais estavam listadas as grandes cidades e capitais, como Antioquia, Jerusalém, Alexandria, Esmirna, que fica na época era Constantinopla, né? Na época era Turquia, e principalmente Roma. Uma vez que o império da época era romano, muita historicidade da igreja foi concentrada na capital. Talvez pudesse ser Jerusalém. Mas lembrando que a igreja sofreu uma diáspora por perseguição do próprio judaísmo. Quer dizer, a primeira perseguição da igreja foi judaica.
Pode ver que lá no capítulo 6, né, capítulo 7, 8, a igreja é perseguida pelos judeus. Inclusive, Paulo era judeu também, né, embora fosse cidadão romano, mas ele conduziu diligências contra a igreja. Então, a perseguição foi começando no judaísmo. Ou seja, a perseguição sempre começa em casa, né, na própria família. Quando Cristo levantou-se e leu aquela na sinagoga, né, o Lucas 4 lá que fala, quem levantou contra ele? Os próprios judeus, né? Então, a perseguição começa dentro da igreja, dentro da própria família. Interessante isso. Então, vamos lá, né? A igreja sofreu com a perseguição, ok. Poderíamos destacar, aqui, ó, destacar muitos pais da igreja aqui. Todavia, elencaremos a pessoa de Clemente, 35 a 97. Ó, 35 ele pegou Paulo, pegou João, pegou até próprio Jesus, ó. 2 anos depois, só que, né? Ele aparece no cenário patrístico como um nome inesquecível. Inesquecível para a igreja. Só um minutinho. Você me consegue um copo com água, por favor? Bom. O pessoal pediu um copo com água aqui para me respirar um pouco. Ele aparece no cenário patrístico como um nome inesquecível para a igreja. Ele é o autor de uma epístola. E que, embora não fora inserida no cano do Novo Testamento, porém, foi lida em muitas ocasiões daquele século nas comunidades cristãs. Olha só, esses pais da igreja, eles escreviam algumas cartas e elas eram lidas nas comunidades, assim como as cartas apostólicas. Eles só não entraram no cano. Quando, no século IV, o Papa Damásio I reuniu os 27 livros, né, e aos poucos a igreja foi aprovando aquele cano, não entrou essas cartas porque havia alguns critérios, né, para que fossem inseridos. Os critérios era que eles tivessem tido o escritor de alguma epístola, alguma carta, tivesse tido contato com Jesus. Uma das coisas era esta, né? Eu tivesse ouvido de Jesus para considerar como uma carta apostólica. Paulo entrou porque Paulo viu no Damasco lá Jesus e segundo ele, lá em Gálatas, ele teve com o Senhor que lhe deu o evangelho para ele mesmo, né? Lá na Arábia, né? Quando estava naquela região lá. Então, mas o Clemente, o pastor de Hermas, vários deles, Ambrósio, escreveram grandes homilias, Irineu, grandes homilias. Gente, é fantástico. Você conseguir ler a patrística, procure achar. Aliás, eu vou passar para vocês uma enciclopédia. Depois eu quero R$1.000 de cada um na minha conta para o agrado, tá? Deixa eu abrir aqui o chat para vocês. Gente, isso é um presente que eu vou dar para vocês agora, hein? Segura aí. Eu vou abrir aqui o chat para vocês anotarem. Você vai ter aí, olha, eu doei, quando eu saí do Brasil, eu tinha 1.400 livros na minha biblioteca. 15 estantes lindas eu doei para uma casa de recuperação. Aí Deus me abençoou com essa livraria. Essa livraria tem 8 milhões de livros. Meu amigo, digita o que você quiser. Depois você faz um donativo lá. Não tem valor, não. Eu mandei $200 de donativo. Você pode depois fazer um donativo para ajudar o pessoal lá. É a Z Library. Apesar que está em inglês, mas você pode ter lá livros em português lá. É Z Library. Eu acho que eu tenho aqui como é que chama, o aplicativo dela também. Essa figurinha aqui no canto. Não dá para ver, não. Não dá pra ver, não. Zilib, você coloca no Play Store. Zilib, eu acho que é www. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar ver aqui. www. Z Library. Library, ó. Library. The Library.com. Quer ver? TheLibrary.com, acho que é isso aqui. Vamos ver se vai entrar. É isso mesmo. Vou colocar aqui para você. Peraí. Ó, www. Vocês conseguem ler o chat aí? www.thelibrary.com. É isso aí, ó.
zlibrary.com. Eu caí aqui no... Deixa eu ver aqui no Google, no Diaco no Google. Peraí, deixa eu só conferir com vocês. Vocês vão me agradecer, viu, gente? Livros que você está precisando comprar, não acha mais para comprar, aí tem. Z Library. Ó, só por essa dica já valeu a aula de hoje, hein? Peraí. Só confirmar com vocês aqui direitinho. Z Library, acho que é isso aqui, ó. É isso mesmo, ó. zlibrary.com. Zlibrary. Tá bom? Tá aí, ó. Você pode colocar o que você quiser. Chama aí os livros, coloca aí, você vai ver. Coloca a patrística para você ler. Espero que vocês tenham gostado da dica, tá bom, gente? Glória a Deus. Vamos lá, fechar aqui. Voltar para a apostila. Ok, vamos voltar aqui. Os pais de Roma, né? A igreja, já falei isso aqui, ok? Uma vez que o império na época, depois principalmente aqui, ó, uma vez que o império na época era romano, muita historicidade da igreja foi concentrada na capital. Talvez pudesse ser Jerusalém, mas lembrando que a igreja sofreu uma diáspora por perseguição do próprio judaísmo. Poderíamos destacar muitos pais da igreja aqui, todavia elencaremos pessoas como Clemente. Aí já li isso aqui. Ele aparece no cenário patrístico como um nome inesquecível para a igreja. Ele é autor de uma epístola. Não, já li isso aqui tudo. Vamos ali no NT. Ó. Porém, foi lida em muitas ocasiões daquele século nas comunidades cristãs. Aí, ó, parei aqui. Ó. Clemente convida os discípulos de Cristo de Corinto a manter a harmonia e a ordem seguindo os dogmas católicos. Ele é a primeira epístola considerada cristã fora do Novo Testamento. Clemente foi o quarto papa e bispo de Roma, em sua epístola afirmando o primado papal. Quarto papa porque a tradição chama assim, tá? Ele não se considerava assim, foi chamado assim. Gente, a igreja de Corinto era um problema, hein? Pelo amor de Deus. O Clemente gastou aí com eles aí, ó, cartas, o Inácio também escreveu um monte de cartas para Corinto, porque aquele povo era difícil, cara. O povo difícil, parecia Israel no deserto, pelo amor de Deus. Então tá aí, ó. Os pais, isso aqui são os pais, né? São os pais de Roma. Vamos agora ver outros pais aqui. Os pais gregos. Deixa eu perguntar, alguém conseguiu acessar a livraria aí, não? Ele tem que acessar o .org, zlibrary.org. É .org. Obrigado, Major. .org. É isso, né? Isso, daí com o .org ele abre. Meu amigo, você é uma benção. Conseguiu agora uma livraria enorme. Presente aqui do professor você, viu? Um presentão aí, ó. Você tem tudo na sua mão agora. É só baixar o PDF e imprimir para estudar se você quiser. E quem puder, por favor, manda lá uma ofertinha para eles, para ajudar eles lá. Ok. Os pais gregos. Como já mencionamos, não conseguiremos listar todos os patrísticos aqui. Porém, as livrarias possuem material didático que poderão enriquecer o seu conhecimento. Todavia, vamos destacar alguns. Os pais conhecidos como gregos nem sempre foram gregos, mas escreveram nesse idioma e assim fizeram sua base teológica. Muitos são eles, ó. Irineu de Lyon, Lyon fica na França. É esse Irineu que vai peitar o Marcion, aquele cara que faz o primeiro cânon de heresia lá. Ele faz o primeiro cânon bíblico, né? Ele elimina muitos livros, fica só com a carta de Paulo, né? E condena o Antigo Testamento, dizendo que era de um Deus que não era o Deus do Novo Testamento, era um Deus carrasco, era um Deus maldoso. Olha só, um posto de heresia. Esse cara, ele provoca, né? A igreja, ela acaba compilando o cânon com 27 livros. O Irineu é um deles que vai peitar essa situação. Ó, o Clemente de Alexandria ficava lá no Egito, né? Atanásio de Alexandria, João Crisóstomo, muito conhecido, muito falado, Cirilo de Alexandria,
etc. Este grupo foi o que mais enfrentou a disputa grega em ter a verdade como base humana de pensamento e a crença soteriológica sobre a razão, sendo que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Primeiro, eles foram atacados até por pseudos líderes que vieram do seio da igreja e trouxeram muitas heresias para o cristianismo. Estes homens se levantaram através de muitas obras profundas, combateram as ervas daninhas e mantiveram a fé pura. Os pais gregos foram os que tiveram mais responsabilidade, gente, de atentar para a ortodoxia da palavra. A ortodoxia da palavra que era o problema. Não, não era problema, né? Era a solução, na verdade. O problema era a heresia. Tudo que afasta da verdade ortodoxa vira para nós uma heresia. A palavra que nós pregamos tem que estar totalmente no centro, bem perto da originalidade, né? Para evitar isso aí. Então, os pais gregos tiveram uma dificuldade também, gente, porque eles lutaram contra as escolas de cultura grega, as escolas gregas de pensamento. Vai ter os hedonistas, os estoicos, os epicureus, vai ter os filos, todos eles. Então, o evangelho vai vir para combater essa linha. Eles pegavam a filosofia grega, queriam descobrir a verdade por caminhos próprios, né? Quando Cristo vem dizendo que eu sou a verdade, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade para os gregos era a aletheia, né? Que era esquecer. Mas quando Jesus comenta, né, o escritor coloca aletheria, que é desesquecer. Caramba, o que é isso? Esquecer, desesquecer. Quando Adão peca no Éden, presta atenção que isso vai entortar sua cabeça agora. Quando Adão peca no Éden, ele sabia a verdade, que Deus é verdade para ele. Mas o diabo ensinou a mentira, e ele creu na mentira, e ele se movimentou de acordo com a mentira, ao ponto de comer a fruta e pecar. A aletheia é desesquecer. Quando Jesus chega e se revela a verdade, você vai desesquecer. Como é que é isso? Primeira camada, o diabo falou, Adão acreditou. O ser humano é assim. Na segunda camada, ele começou a fazer de acordo com o pecado. Quando a pessoa aceita Jesus, a primeira coisa que ela faz é deixar de pecar, no sentido de não mais adulterar, não mais fumar e se embriagar, tecer mentira, assassinato. Ele para de fazer. Então, a verdade chegou, que é Jesus, ele esquece o que ele estava fazendo e começa a fazer outras coisas. E ao fazer a vontade de Deus, ele tira também a primeira barreira que o diabo colocou, que foi a mentira, e ele esquece e desesquece. Aí, quando ele esquece e desesquece, ele encontra a verdade, como ela é. Não sei se vocês estão pegando, mas é isso aí. Isso chama-se exegese do texto. Eu podia entrar um pouquinho mais para explicar a vocês. Quando o grego fala que a verdade vos libertará, no grego, taleuteria, que é você está preso fora de você. Vamos supor que eu estou chegando numa cidade, ao longe eu vejo a luz, de noite a luz, você fala, minha cidade. Só que você sabe que é a sua cidade, é verdade que é a sua cidade, mas você está fora da cidade, olhando a cidade, sabendo que é a sua cidade. Leuteria é estar preso fora de você. Quando o homem pecou, ele saiu da presença de Deus. A presença de Deus é a sua criação em nós. Quando Cristo vem e liberta, você esquece as ações do pecado, você desesquece o pecado, você estava preso fora de si, você é liberto para voltar para a sua posição normal, que é a imagem e a semelhança de Deus. À medida que você encontra a imagem e a semelhança, você vai voltando para o seu lugar de origem. Você fica
livre da prisão que você estava fora de você, que o diabo te tirou do estado original, que você ficou preso por um estado de pecado. Quando vem a verdade, você esquece das más ações, você desesquece da mentira, você encontra a verdade, ela liberta você, você volta para o seu pino, você volta para a criação atual, que é essa pessoa consciente de Deus e que Deus salvou. E aí vai ter a questão da semelhança e da imagem. A semelhança e a imagem, o pessoal faz muita confusão. E explica, ninguém entende nada. Você rapidinho. Semelhança, porque nós somos semelhantes a Deus. Por quê? O animal não pensa, a árvore não pensa, a água não pensa, nós pensamos. Nós temos o livre-arbítrio de fazer o que nós pensamos, de acordo com o que nós cremos, coisa que os animais não têm. A árvore não é imortal, o rio não é imortal, o oceano não é imortal, nem o animal é imortal, mas nós somos imortais. Então somos semelhantes a Deus, porque pensamos, decidimos e somos imortais. Tá vendo? Agora, qual que é a imagem? A imagem é aquilo que reflete num espelho ou na água. Quando eu aceito Jesus e eu esqueço o pecado, a letéria, desesqueço o pecado, eu volto para o plano original, eu volto para a imagem original. E aí ocorre a mudança. É o que o Wesley falava de imago Dei. Deus restaura a imagem dele em nós. Então, é mais ou menos por aí que os pais gregos trabalhavam com a verdade. Alguém não entendeu ou ficou voando, não? Que a coisa aqui é mais séria, né? É mais embaixo aí, ó, a profundeza do negócio, é mais embaixo. Olha o estilo da mensagem deles. Se alguém não entendeu alguma coisa, anota aí que eu vou abrir para fórum, para você ganhar um ponto, e você pode trazer de volta essa explicação. Vamos aí com os pais latinos, né? Então, pais romanos, pais gregos, agora os pais latinos. Como se nomeia grupo, latinos estão. Então, subentende-se que foram os pais da igreja que contribuíram com escritos em latim. Assim como os pais gregos, também são muitos os latinos, entre eles Tertuliano, Cipriano de Cartago, Agostinho de Hipona, aquele Agostinho que escreveu Cidade de Deus, né? Ambrósio de Milão, o Ambrósio que evangelizou Agostinho, Jerônimo de Estridão, Tertuliano. O Tertuliano, ele é de 160, né? Foi um escritor prolífico de apologética, obras teológicas e ascéticas. Cipriano de Cartago foi bispo de Cartago e um importante escritor da igreja do século III. Porque, veja bem, já nesse século III e IV, os pais começam a ser pais apologéticos também. Os apologetas vão defender a causa real da ortodoxia cristã. Ele pregava que os pecadores que mostrassem contrição e arrependimento verdadeiro podiam ter seus pecados perdoados. Ambrósio de Milão é de 338 a 397. Foi um teólogo e bispo de Milão, que se tornou uma das figuras eclesiásticas mais influentes do século IV. Ele escreveu, complete na sua apostila, ele escreveu sobre os sacramentos, especialmente a confissão, a trindade, a salvação pela fé e as boas obras, Jerônimo de Estridão. É mais conhecido como tradutor da Bíblia do grego antigo e do hebraico para o latim, a Vulgata, sob proteção do Papa Damásio I. Ele escreveu isso aí, gente, lá quando eu estava lá em Belém. Agostinho de Hipona, 354, foi bispo de Hipona, foi um filósofo e teólogo, mais conhecido como Santo Agostinho. Também desenvolveu a teoria da predestinação, que foi retomada no século XVI pelo ex-monge agostiniano Martinho Lutero e, posteriormente, João Calvino, que é o rei, né, do calvinismo aí. O Agostinho de Hipona é aquele advogado, a mãe dele chamava-se Mônica, é o grande teólogo daquela época, né? Foi ele que combateu os donatistas, que era uma seita, tipo
um grupo que, né, deturpava o texto da Bíblia. Ele foi que enfrentou. Então, foi uma parte importante. O Jerônimo, que é o outro aí, ele é aquele que escreveu, traduziu a Vulgata Latina, que depois de Jerônimo, no quarto século, o mundo inteiro lia na mesma língua, que era o latim. E para os camponeses, para as pessoas humildes, que não tinham essa cultura, soava como uma língua diferente, que seria a língua de Deus. E os padres celebravam as missas de costas para o povo, de frente para o altar, achando que Deus estivesse no altar ali. Eles ofereciam as suas missas assim, dessa forma. Bom, para a ingenuidade da época, né, passou, né? Sabemos que Deus não está assim, Deus não é limitado a uma parede, ele está em todo lugar. Ele é tudo sobre todos e em todos. É isso aí. Então foram os pais latinos, os pais gregos e os pais romanos, né? Que foram essa turma que ascendeu após né? No caso, Jesus se deixado a terra e os discípulos também, os apóstolos morreram, eles assumiram as rédeas da igreja. Ainda queria falar sobre esses pais, algo interessante. Eles não tiveram um seminário igual nós estamos tendo aqui, não frequentaram nenhuma universidade, mas eram cheios do Espírito Santo para rebater as filosofias gregas. Como eu falei na aula passada, a Grécia não, o mundo possuía religiões que parecia coisas que o Evangelho fazia, mas o Evangelho fazia para corrigir, né? No próprio zoroastrismo, que é uma seita que remonta o tempo babilônico ainda, né? Eles tinham uma ressurreição lá, mas a ressurreição dele era por partes. Aí Jesus veio e ressuscita o todo. Ele não ressuscitou só a mão daquela criança lá, Talita Cumi. Ele não só ressuscitou um dedo do Lázaro, foi o corpo inteiro. Então, tanto o Egito como os zoroastros, né, ali da Mesopotâmia, todos os dois tinham a pregação da ressurreição, mas era incompleta. Como eu falei ontem, a própria Osíris, né, resgatou Osíris e só conseguiu, isso é mitologia, né, não aconteceu, e só conseguiu ressuscitar 14 partes do corpo. Jesus vem e ressuscita o corpo inteiro, dos outros e o dele também. Então, aí já é o evangelho vindo com uma resposta para esse povo. Mas entre os pais latinos, né, os pais romanos vão ter mais o cuidado da ortodoxia da palavra, né? Os pais gregos vão refutar todo ataque que vem, né, de forma pejorativa contra o evangelho. E os pais latinos vão spread out, eles vão espalhar, né, a mensagem por todo o império por causa da língua latina, ok? Bom, essa aí é a parte, né, dos patrísticos. Eu vou abrir agora para o fórum para vocês comentarem a matéria, ou perguntar ou comentar alguma coisa para você já adquirir um pontozinho aqui para ajudar na prova. Amém? Professor, Vamos lá. colocar... Quem está aberto aí, está franqueado franqueada a palavra. Olha, franqueada a palavra. Daniel. Professor, você pode colocar no países latinos para me terminar de copiar? Pais latinos. Espera aí. Vamos lá, deixa eu botar Então, depois aqui. desse. Aí. É isso? Isso, obrigado. Enquanto o Daniel copia, como diz na roça, copeia. Quem quer aí falar elencar alguma parte da matéria, pode comentar com a gente aí. Ou perguntar, né? Olha, eu vou dizer que minha cabeça está dando nó hoje, desde o começo da aula. Vou ser bem sincero, assim, porque é muito conteúdo, né? Muita coisa nova, assim. E aí o senhor até comentando, né? Que não existia tal literatura, talvez na época, né? Não. Para buscar esse conhecimento, e os seminários, né? Eles acabavam
sendo direcionados até pelo Espírito Santo para combater, né, as heresias e as Exato, filosofias, né, da exato. época do período, né? Hoje, considerando os pais, né? Se a gente for pegar lá desde o primeiro, né? Até depois os pais de Roma, os gregos, os latinos, no seu entendimento, qual são os pais, digamos assim, que têm maior relevância? Rapaz, é difícil falar. Alguns deles tiveram mais escritos, são expoentes. Temos o Policarpo, o Inácio, o Clemente, o Irineu, o Ambrósio, João Crisóstomos. São vários, não tem como destacar um, né? O Agostinho de Hipona foi bem comentado, porque ele foi um teólogo, ele trouxe teses, né? Mas não dá para comentar. Agora, eles eram estudados, né? Eles tinham o Espírito Santo, não tinha em mãos o que nós temos hoje de apologia. Apologética é uma matéria que você deve pegar no seminário, não sei se o Ajá já pegou essa matéria aí, apologética, mas deve ter. Apologética é isso mesmo, é como você construir uma antitese, né? A questão da tese é o seguinte: quando você fala assim, eu tenho uma teoria, as pessoas que falam essa frase, eu tenho uma teoria sobre isso, ele não sabe o que está falando. É um analfabeto, muitas vezes, de história. É um achismo. Pode ser também. Para você chegar na teoria, você tem alguns passos. Primeira coisa, você tem que ter evidência. Antes de falar, eu tenho uma teoria, tem que ter uma evidência. Uma evidência de que algo aconteceu ali, aí você vai investigar. Aí você vai para o segundo tópico, que é o campo científico. Você vai começar a montar. Olha, o trabalho do Major aí inclui alguma coisa assim. Ele vai para a diligência lá, tem evidência de uma situação, ele vai montar um campo. É por isso que nas entrevistas que os bombeiros dão, eles não podem falar o que eles acham. Eles criam uma linguagem. Me ajuda, Major, se eu errar aí. Eles criam uma linguagem, porque se eles falar o que eles acham, eles podem influenciar o tribunal e pode ter um problema sério. Por exemplo, ele viu a pessoa, o bombeiro chegou lá, viu ainda o cara matando o outro correndo. Aí a repórter, o que aconteceu aí? O elemento evadiu-se, tem uma linguagem, né, que eles usam. O elemento evadiu-se em uma disputa corporal, houve um ferimento e houve um fugitivo. Pronto. Ou ele podia falar, o cara veio e matou o outro e saiu correndo. Ele não pode falar assim. Por quê? Porque eles são Mas, me ajuda se eu estou errado. Eles são orientados a não ser parte de uma investigação se eles são apenas a perícia. Então, assim, você tem uma evidência, né? Ali tem um corpo no chão e está sangrando, é uma evidência. Campo científico, caiu, mataram nele, qual que é a marca? A perícia vai dizer, foi uma hematoma, foi um pau, foi uma pedra, foi um furo. Bom, você tem o campo científico. Uma vez que você tem evidência e tem o campo científico, vem a terceira parte, que vai ser o laboratório. Ou seja, você vai discutir a situação com os prós e com os contras. Se for só pró e for só contra, é injusto. Você tem que colocar na mesa especialistas que vão discutir o caso. Quando um convenceu o outro, aí você chegou numa teoria. Olha aí. Aí você fala, tem uma teoria. O outro, esse cara saiu correndo, o outro veio atrás, atirou e foi embora. A teoria já vai dar uma versão polida do que realmente aconteceu. Se ninguém contestar a teoria, ela vira uma lei. Então, quando a lei de Newton, por exemplo, a lei de Newton, a lei de Sócrates, a lei de Einstein, para chegar a ser lei, teve evidência, campo científico, laboratório, teoria. E aí a lei. E a lei vira uma tese. Está pegando? Esses homens, nessa época aí, eles tinham essa mais ou menos, não era bem classificado como eu estou falando hoje, né? Mas era mais ou menos nesse sentido. Esse pessoal não escrevia besteira e não falava besteira, né? Alguns que falavam... Eram fundamentados, né? Eram fundamentados com pouco recurso que eles tinham na época, para vocês terem uma ideia. Então, é de tirar o chapéu, é uma coisa assim fantástica, né? Uma coisa assim que... Agora, claro que o Espírito Santo inspirava eles também. Aí, com o Espírito Santo, era melhor a ajuda, né? Claro. Sim, com certeza. Mas alguém quer elencar aí alguma parte da matéria, pode ficar à vontade.
Eu ia falar justamente isso aí, que ia pegar só um ganchinho, que é uma tese, e depois ela vira uma hipótese, né? Até que alguém levanta uma antítese. Esse é o ciclo. Muito bem, E David. essa Tá ficando apologética, bom. ela vem de... Não entendi, desculpa. Onde é que vai entrar a dialética, então? Não, então, essa é a dialética da filosofia. É essa. Daí, só que esses caras, como o senhor falou, eles foram por esse outro veio, que tem, de fato, o laboratório, a discussão, até que alguém vem com alguma antítese ou alguém não confirma. Realmente, isso aqui é uma verdade, é uma lei. Eu vou dar um exemplo. O Filo de Antioquia, o Filo de Alexandria, ele disse o seguinte: ok, Deus é matéria, o homem também é matéria, mas o homem é uma matéria que não pode vir de Deus porque o homem é mau e Deus é bom. Tem que haver um mediador entre os dois. Esse mediador seria os logotipos, seria os logos. Ô, meu amigo, quando Paulo vem, Paulo decifra. Deus é Deus, ele é bom e é santo. O homem é pecador, mas Cristo veio no meio, perdoou o homem e coligou de novo a Deus. Por isso que Paulo chega em Atenas, ele fala, o Deus desconhecido, eu sei quem é. Aí ele prega o evangelho. Então, o evangelho veio para clarificar aquilo que a verdade universal foi sentida empiricamente. É o seguinte, a verdade é empírica. Por ser empírica, ela é externa e ela é estranha. Então, eu sinto que há uma coisa grande, vamos falar que é Deus, é um teós. Eu sinto que o homem é muito mal. Será que esse teós, que é bom, produziu mal? Não, eu tenho que compreender. Agora, como é que eu faço que a divindade se aproxime da humanidade? Aí vai entrar o amor agapou, né? No amor agapou tem que ter um logotipo aí, um logos, uma palavra, uma filosofia, um verbo, uma menção que possa juntar. O evangelho vem e decifra. Deus é santo, o homem é pecador. Jesus veio e morreu pelo homem, substituiu e trouxe ele para Deus. Então, por todo o tempo, o evangelho vem para esclarecer essas nuances. Então, na verdade, eu quero fazer uma redundância. Na verdade, a verdade é empírica, ela é sentida. Gente, os nativos, os indígenas, eles não conhecem a civilização, as tribos que foram achadas, mas eles tinham um código moral entre eles. Olha, os animais, por exemplo, o cachorro não bate na cadela, a cadela bate no cachorro. O cachorro não rela a mão na cadela. A cadela grita, no caso, né, não grita, né, o cão late, né? Ladra, 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 ele fica quietinho. Já o ser humano, o homem bate na mulher. O que é mais cachorro aí, né? Acho que é o ser humano. Então, veja bem, há um código moral entre os cachorros. Como? Agora, imagine o ser humano. Então, a verdade, ela é empírica. O empirismo nasceu com Sócrates e foi elucidado por John Locke, em 1500, no século XVI. Então, a verdade é empírica. A criança pequenininha, né? Você empurra, ela se defende. Ué, mas quem ensinou que ela tinha que se defender? Isso é empírico. O homem nasce com isso. O evangelho veio e disse, o vazio aí, é o pecado. A paz da alma, que os hedonistas dizem que é pelo prazer, não é no prazer, é no sangue de Jesus. Então, o evangelho vem descortinando toda a filosofia, dando nome aos bois, tirando os excessos e mostrando que era reto. É isso aí, fechou. Pegou, pessoal? Deixa eu fazer uma pergunta. Apesar que eu peguei o bonde andando, mas quando o professor falou que naquela época tinha materiais escassos e realmente tinha, e eles eram movidos pelo Espírito Santo, é correto afirmar que nessa época que nós vivemos, como o material já é mais amplo, ou, de uma melhor forma assim, houve uma unção especial do Espírito Santo para aquela época que o material era escasso, para eles produzirem material para que hoje a gente possa estudar e não ser tão ascético, porque justamente hoje surge uma escola contra o seminário, dizendo assim, que basta a unção para ser pastor. É correto fazer essa afirmação? Que naquela época houve uma
mover do Espírito para esse sentido que hoje não tem mais essa necessidade? Então, naquela época, o Espírito Santo se esforçava para revelar. Hoje ele se esforça para desrevelar, porque é muita coisa errada que o pessoal está mostrando por aí. Não, eu acho, Daniel, que o trabalho do Espírito Santo ele é compensador. Ele vai atuar onde tem a falta, né? A formação hoje teológica ela é necessária. O pessoal confunde aquele negócio, ele faz uma exegese errada da letra mata, né? Ali é outro aspecto, não é que você conhece e vai te matar, vai tirar a tua, né? O Espírito Santo hoje ele trabalha como um agente compensador. Sabe o que é? Para responder a sua pergunta, eu vou buscar aquele texto de João, quando Jesus está falando para os discípulos, lá depois do capítulo 17, eu vos enviarei o Consolador e ele vos guiará em toda a verdade. Então, muitas vezes é bom estudar, mas se eu não estudar e eu estiver perto de Deus, eu posso ter, pelo Espírito Santo, a compreensão que aquilo não é de Deus, um discernimento natural do Espírito Santo. Então, ele é um agente compensador, porque se eu ficar só no conhecimento, eu posso faltar com a verdade, né? Se eu ficar só sem a verdade, sem conhecimento, eu posso errar por negligência e por ignorância. O Espírito Santo ele supre essas lacunas, fazendo essa ponte, né? Para que os dois lados sejam, de certa forma, né, supridos. Eu acho que é por aí. Não sei se eu consegui passar a ideia. É a questão da graça é a questão da, desculpa cortar, Daniel, é a questão da graça e do conhecimento também, né? A questão da orientação do Espírito Santo e buscar, né? Por isso que tem tanta teologia rasa, né? Digamos assim, né? Porque é pouco direcionamento do Espírito Santo, mas muito conhecimento teórico, né? Muito bem. Mais alguém aí? Pastor, eu pedi só para o senhor descer um pouquinho o texto para a gente pegar a última linha. Obrigado. Muito obrigado. Ok. Muito bem. Acho que não mais ninguém para falar, né? Eu vou passar já aquela provinha de 4 questões dentro da matéria, já para a cabeça não embolar, né? Não misturar. Vamos lá, então? Todo mundo está pronto aí? Vamos lá, vamos às questões aí. Provinha rapidinha. Deixa eu ver se eu trago ela aqui na tela para você. Vamos lá aqui. Atenção. Opa. Deixa eu chamar aqui. Eita. Abri errado aqui. Espera um pouquinho. Aqui tá aqui, achei. Espera aí. Achei. A prova aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos às questões aí. Você vai conseguir porque vocês são, né, abençoados. Questão número 1. Complete o termo. Complete. Não está aparecendo aí, pastor. Não está aparecendo? Agora apareceu. Espera aí. Deixa eu ver. Deu? Agora apareceu. Apareceu? Pergunta número 1. Complete. O termo, né? Você pode ser patrístico, patrólogo, patrício. O termo tal foi usado para identificar o primeiro período após a Era dos Apóstolos. Esse termo seria A, patrístico, B, patrólogo, ou C, patrício. Esse termo seria patrólogo, patrício ou patrístico, patrólogo ou patrício. Ok? Número 2. O cristianismo confrontava A, o hebraísmo, B, o druísmo, ou C, o politeísmo. O cristianismo
confrontava o hebraísmo, B, o druísmo, ou C, o politeísmo? Questão número 3. Assinale a correta. A patrística enfrentou qual filosofia? A grega, B, a romana, ou C, a egípcia? A filosofia patrística enfrentou, desculpa, a patrística enfrentou a filosofia a grega, a romana ou a egípcia? 4. Certo ou errado? A palavra patrística vem de pai e é atribuída aos discípulos após os apóstolos. Isso é certo ou é errado? Se for certo, é 4A. Se for errado, é 4B. Ok? A hora que puder, vamos já responder. Ok, vamos lá então? Começando aí pela ordem alfabética, é o Daniel. Daniel, a resposta 1. Olha, ou deu muito certo ou muito errado. Para mim, deu todas A. 1A patrístico, 2A hebraísmo, 3A grego, 4A certo. Pela misericórdia de Deus. É Quando mesmo? do A me dá medo. Olha, tá certo. Bom, você foi sincero pelo menos, né? David. Vamos lá. 1, patrística. Fala a 2. letra. A letra. E eu 1A. só anotei. Não, é porque era o complete, né? Eu não lembro agora qual era, só anotei aqui. Perdoe-me. Ok. Tudo bem, então. No caso aí é A. Então, beleza. Deixa eu colocar aqui A. Me desculpa, pastor. Vamos lá. 2, C. 3 e 4, A. 3 e 4A. Muito bem. Isso. João Paulo. Vamos lá. A primeira, A. A. A segunda, C. C. A terceira, A. A. E a quarta, A. Ok. Major, és tu. O meu gabarito é igual dos meninos aí. Primeiro A, segundo C, 3 e 4A. Bom, vamos às nossas notas, então. Vamos voltar lá. Pastor, eu posso fazer um comentário? Sim. O senhor comentou lá no começo que o patrístico ou o patrólogo, Sim. né, lá, que diz respeito ao Novo Testamento. Então, nesse caso, tanto a A quanto a B estariam corretas? Exato. A pegadinha. Entendi. Ok. A primeira, quem fez A e B, acertou. Patrístico ou patrólogo? Ok. A 2, o cristianismo confrontava o quê? O politeísmo. O hebraísmo ajudou o cristianismo. O druísmo existia, mas estava nas Ilhas Britânicas, não tinha contato. Então, o cristianismo era monoteísta. Ele confrontou Roma, confrontou a Grécia e confrontou o Egito com o monoteísmo. Então, a resposta do 2 é C. Viu, Daniel? Desculpa aí. 3. A patrística enfrentou a filosofia grega. Todo mundo acertou. E a palavra patrística vem de pai, atribuída aos discípulos após apóstolos. Todo mundo acertou que foi lá. Tá certo? Então, parabéns aí. Glória a Deus por isso. Vamos... Alguém comentar uma coisa, não? Tudo certo? Tá bom. Vamos, então, aí a uma pausa, tá? Para a gente voltar, tomar uma água aqui. Já deu 1 hora de aula. Deu 1 hora já. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou mandar um outro link para você, porque
tá ficando muito longo essa aula, porque são 3 horas aqui na aula, entendeu? Tá ficando pesado na rede. Eu vou sair agora dessa aula e mando um segundo link para a segunda aula, tá certo? Ok. Até daqui a pouco, então. Daqui 5, 6 minutos. Deus abençoe. Ok. Deus abençoe.